Nós vamos mostrar aí, por enquanto, geometricamente, o que é vetor, quais são as suas características e alguns tipos de vetores. Pessoal, antes de falarmos de vetores, vamos recordar um pouquinho o que é reta e o que é segmento de reta. A reta é um conjunto de pontos alinhados infinitos, ou seja, não tem fim e não tem começo. Geralmente ela é representada por letras minúsculas, no caso aqui, reta R. Agora, o segmento de reta é como se fosse, entre aspas, um pedacinho da reta. Ele tem início e tem fim. Segmento AB pode vir representado dessa forma aqui. Então, vamos aos vetores. Segundo as minhas referências, vetor determinado por um segmento orientado AB é o conjunto de todos os segmentos equipolentes a AB. Bom, isso quer dizer que todos os vetores que têm as mesmas características de AB é o próprio vetor. Vetor também a gente representa com uma letra minúscula e uma setinha em cima, no caso aqui eu coloquei o vetor V, né? Esse vetor XY, esse XY é um segmento qualquer, e eu peguei esse aqui para ser o representante dos outros vetores. Outra coisa, gente, o vetor é a setinha toda, tá? Não é ponto. Mais adiante nós vamos ver os vetores no plano e no espaço, mas não vamos confundir vetor com ponto. Outra coisa, AB pode ser a mesma coisa de B menos A, que é a mesma coisa do vetor V. Eu falei a palavrinha equipolentes, né, gente? Equipolentes quer dizer, são os vetores que têm mesma direção, mesmo sentido e mesmo tamanho. Vamos explicar melhor essas três características. Então, pessoal, digamos que as três características de vetores sejam direção, sentido e comprimento, né? Então, vamos falar um pouquinho sobre cada uma delas. Esses vetores aqui, eles têm a mesma direção, olha só, eles são paralelos, no caso aqui, né? Então, aqui eles são paralelos, têm a mesma direção. Aqui eles pertencem à mesma reta. Aqui também eles pertencem à mesma reta. Então, todos esses casos, os vetores têm a mesma direção. Agora, gente, sentido. Olha só, é como se fosse assim, entre aspas, ida e volta, né? Olha só, esse vetor tem o sentido para a direita. Já o sentido dele é ao contrário, né? É como se fosse, por exemplo, ir de Fortaleza para Belo Horizonte ou de Belo Horizonte para Fortaleza. Então, quer dizer, os sentidos são contrários. Não vamos confundir sentido com direção, tá, gente? Então, vamos mostrar aí o que é comprimento. Pessoal, comprimento, norma, tamanho, módulo, são termos usados para poder expressar, né, o tamanho do vetor. Às vezes, eles vão vir assim entre duas barrinhas, né? No livro que eu estou usando, aparece assim com uma barrinha só, sabe? Então, tá aqui um vetor assim com um certo comprimento, né? Aqui tá um vetor com um comprimento um pouco menor. Esse vetor tá mais ou menos com o mesmo comprimento desse aqui, né? Esse aqui já é um maiorzinho, né? Existe também o vetor nulo, né, gente? O vetor nulo, ele não tem comprimento, ou seja, onde ele começa, ele já termina, né? Por enquanto, nós estamos mostrando aqui os vetores geométricos, mas nós ainda vamos fazer cálculos com esses vetores. Nós vamos aprender aí a como calcular o tamanho de um vetor, mas antes, vamos falar mais um pouquinho sobre os vetores. Então, segue aí um resuminho de tudo que a gente falou até agora. A definição segundo o autor, o que são vetores equipolentes, o que é direção, sentido e comprimento, e também que o vetor AB pode ser chamado de B menos A, ou seja, V com uma setinha em cima. E agora é a vez de mostrar aí alguns, entre aspas, né, gente, tipos, né, de vetores. Então, nós vamos ver aí o que são vetores iguais, como é que é um vetor nulo, vetores opostos, vetor unitário, versor de um vetor, vetores colineares e vetores coplanares. Vamos lá, um de cada vez. Os vetores iguais, eles têm que ter mesmo sentido, mesma direção e mesmo tamanho. É o caso aqui do vetor V e o vetor W, então eles são iguais. O vetor nulo tem comprimento zero, ou seja, aonde é a origem é o final também, né? Ele é representado por isso aqui, ó, zero com uma setinha em cima. Os opostos têm sentidos contrários, olha só. V
menos V. E o vetor unitário, o nome já diz, unitário quer dizer que ele tem uma unidade de comprimento. Gente, cuidado, não é 1 centímetro, 1 metro, nada disso, tá? É uma unidade de comprimento mesmo. Bom, versor de um vetor V, tá aqui um vetor V que mede não sei quantas unidades. Vamos supor aqui pelo desenho que sejam 2, né? O versor do vetor V, eu vou chamar ele de U, mas a condição dele é que ele tenha a mesma direção e o mesmo sentido de V, mas mede 1 unidade. Então, U é igual a 1. Então, o versor de V é um vetor que tem a mesma direção e o mesmo sentido de V, mas que mede 1 unidade. Colineares são vetores que estão contidos na mesma linha reta. O nome já diz, colineares. Então, o vetor V e W são colineares. Já o vetor S e T não são colineares, ou seja, eles não estão contidos na mesma reta. Uma observação aqui, gente. Não necessariamente os vetores têm que estar situados exatamente na mesma linha reta para serem colineares. Se eles tiverem a mesma direção, eles já são considerados como colineares. E por fim, os vetores coplanares, ou seja, vetores que estão contidos em um mesmo plano. Ops, estão contidos? Não. Pertencem a um mesmo plano. Vamos melhorar essa palavrinha aí, né, gente? Gente, 2 vetores sempre são coplanares, tá? Agora, 3 podem ser ou não. Por exemplo, se eu colocar mais um vetor aqui no mesmo plano, eu vou ter 3 vetores coplanares. Mas e se eu colocar um vetor assim, tipo em pé, né? Assim, vamos falar entre aspas, né? Vou chamar de T. Olha só, T não é coplanar com V e W, mas ele pode ser coplanar apenas com V. Ou também pode ser coplanar apenas com W, ou seja, ele pode, por exemplo, formar aqui um plano com o vetor V, ou pode formar um outro plano com o vetor W. Então, lembrando sempre aí, 2 vetores sempre são coplanares, agora 3 nem sempre. Segue então as minhas referências e depois mais geometria analítica para nós. Isso aí, por hoje é só. Obrigada a todos e até o próximo tópico.